Gente, paz do Senhor Jesus. Eu quero contar um testemunho para vocês. Testemunho bem recente. E eu vou ser muito verdadeira nesse testemunho. Não leve como ofensa, mas eu vou ser muito verdadeira. Isso vai te ajudar, isso vai te alertar. Porque se a gente ouve, né? Muitas das vezes a gente passa umas coisas que a gente acha que é só a gente que passa, mas não. Muitas pessoas passam por muitas dificuldades no meio cristão. A vida de um servo de Deus não é mamão com açúcar. Servir a Deus é muito difícil. Não por causa de Jesus. Jesus é lindo, gente. A coisa mais linda. Mas às vezes muitas coisas servem como pedra de tropeço. Para quem me conhece, sabe que eu estou sempre aqui trazendo uma palavra, um testemunho. E eu andei sumida. Tem um bom tempo que eu não entro nas redes sociais. E eu vou te contar o que aconteceu. Eu andei numa fase, há uns tempo atrás, recentemente, bem enfraquecida, bem, não com Deus, tá? Não, Deus é o amor da minha vida. Eu sempre digo isso, ele é o amor da minha vida. Mas eu andei numa fase muito difícil. Eu passei uns ventos muito fortes. E eu tava numa luta, numa batalha travada. Mas eu decidi nessa batalha, olha só, que eu poderia abrir mão do que fosse, de quem fosse, da situação que fosse, mas de Jesus eu não ia abrir mão. E eu tomei uma atitude muito séria na minha vida. Eu decidi... Sabe quando você tenta acertar de todas as formas? Que você tenta dar o seu melhor de todas as formas? Já passou por essa fase onde você luta para dar o seu melhor, mas parece que no momento que você está mais buscando, mais tentando fazer o seu melhor, parece que muitos à nossa volta ficam completamente cegos. E eu acho que isso é Deus quem permite. E a gente se sente sozinho no propósito. A gente se sente abandonado no propósito. E eu acabei me decepcionando, porque eu achei que nos momentos difíceis da minha vida sempre ia ter alguém, porque nós somos terrenos e a gente acha que pessoas vão nos socorrer. E na verdade Deus permite às vezes que todo mundo se afaste para você entender que Ele é quem governa, que Ele é quem ajuda, que Ele é quem ampara e que Ele é quem não decepciona. E eu passei por um vento na minha vida muito forte. E o que eu fiz? Eu já estava muito fragilizada por uns problemas que eu estava passando. Por que aconteceu? Sabe aquela situação que você acha que nunca vai dar errado? Sabe aquela área da sua vida que você acha que Satanás nunca vai tocar? Sabe? Então, eu tinha essa área na minha vida. Porque eu achei, aqui não, aqui foi Deus quem trouxe, aqui foi Deus quem deu, então aqui nunca vai acabar. Então eu criei dentro do meu coração isso. A gente acha que porque Deus mandou, porque Deus trouxe, porque Deus fez, não vai ter luta. E isso é um engano. É um engano. Você lembra aquela passagem na Bíblia que Jesus compele, né, os discípulos que eles entrem no barquinho? Está em Marcos, se não me engano. A palavra diz que Jesus ordena que os discípulos entrem no barquinho e atravessem para outra margem. E no meio do caminho, no meio da trajetória, houve uma grande tempestade. Só que a gente pensa assim, mas se Jesus está no negócio, por que se levantou? Jesus que mandou, foi Jesus quem permitiu, foi Jesus que abriu, não tem como acontecer nada. Acontece, gente. A sua fé é testada a todo tempo. Aqueles discípulos, quando a tempestade levantou, quando as ondas ficaram enormes, quando o medo tomou conta, eles esqueceram tudo que eles tinham passado. E eles ficaram com medo. A Bíblia diz que eles temeram, sendo que eles estavam debaixo do mandado de Jesus, cumprindo uma ordem que Jesus deu. E mesmo assim levantou-se uma grande tempestade. E a gente faz isso. A gente acha que porque Jesus abriu, porque Jesus deu, porque Jesus trouxe, porque Jesus falou, vai ser mamão com açúcar. E não vai, porque nesse meio do caminho a tua fé é testada. E eu estava num momento muito difícil na minha vida, passando por um vento que eu não esperava que acontecesse na minha vida. Eu achava que essa área em especial não ia ser atacada, mas ela foi. Ela foi atacada. E eu estava num momento muito difícil, mas decidida a continuar com Cristo. E eu falei, Senhor, do Senhor eu não abro mão. Pode vir a luta que for, o vento que for, a tempestade que for, mas do Senhor eu não vou largar. E eu disse isso para Deus e estava ali lutando, gente, mas estava fragilizada. Com medo, né? A Bíblia diz que os discípulos tiveram medo. E eu estava com medo.
E no meio dessa grande tempestade, você lembra quando o Jesus começou a andar sobre as águas e todo mundo temeu achando que era um fantasma? Aí, tipo assim, já estava ruim, agora vem um fantasma, o que está ruim ainda vai ficar pior. Só que não, era Jesus, não era um fantasma. E no meio desse vento, eu tive um baque ainda maior. Aconteceu algo que eu não esperava. Eu tive um atrito com alguém que eu não esperava nunca ter esse atrito. E não sei se porque eu estava tão fragilizada, já passando por essa peleja, com essa dificuldade, com o coração muito bagunçado. Quando aconteceu esse atrito, as minhas forças se esgotaram. E eu falei, chega, para mim acabou. Eu estava numa batalha espiritual, orando às 3 da madrugada. Todos os dias, já tinha mais de um mês que eu estava nessa batalha espiritual, em prol de uma vida que me pediu um socorro de emergência, um desespero, sabe aquela coisa que só Deus faz? Quando a pessoa fala assim, pelo amor de Deus, aqui é só Deus, me ajuda. E eu tampei com essa minha luta, eu estava com essa minha luta nessa peleja, e com essa luta de outra pessoa nessa peleja. E eu decidi lutar por mim, por essa pessoa, pelas pessoas que, né, me pediram socorro ali. Na madrugada eu colocava essas pessoas em oração. E a minha luta em oração, eu falei, Senhor, eu preciso disso aqui, me ajuda nisso aqui, me dá uma resposta nesse vento aqui, que tempestade é essa, que onda é essa, que vento é esse? Foi o Senhor que permitiu, foi o Senhor que mandou, por que levantou essa onda? Porque a gente acha que vai ser fácil. E aí, no meio desse vento, aconteceu esse atrito muito grande, com alguém que eu não esperava. E aquilo veio de encontro ao meu coração, que já estava muito abatido, muito bagunçado. E eu falei, Senhor, para mim já dá. Eu vou continuar te servindo, mas eu vou te servir do meu jeito. Eu não vou mais fazer isso aqui, gente, porque isso aqui nas redes sociais é uma coisa que Deus me deu para fazer. E Ele tem cobrado isso ao meu coração. É como se fosse uma missão que Ele me deu. E Ele me cobra essa missão. E eu disse para Ele, eu não vou fazer mais essa missão porque eu não tenho condições. Eu realmente agora... Gente, eu já passei por muitas e muitas lutas, mas eu nunca fiz o que eu fiz dessa vez. E dessa vez foi tão difícil que naquela oração de 3 horas da manhã que eu estava fazendo em prol desse vento, em prol dessa vida, com esse atrito, nessa oração eu entreguei o meu ministério, eu disse para Deus que eu não ia mais fazer essa missão aqui, que é trazer a palavra, contar testemunhos, falar de Jesus, do amor de Jesus, porque é isso que eu quero fazer aqui, falar do amor de Jesus. Tem tanta gente pregando um Deus tão... Deus é justiça, gente. Eu não estou pregando aqui. Deus é justiça. Mas as pessoas querem ser a justiça de Deus. Isso não existe. A justiça quem faz é Ele. Quem cobra é Ele. Advogado é Ele. É Ele. As pessoas querem que ser a própria justiça. Eles querem usar Deus em prol deles como se eles... Você vai fazer, porque Deus vai fazer, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Não é assim. Quem faz a justiça é Deus. A gente ensina o caminho. Mas quem responde... as nossas atitudes, e a justiça pertence a Deus. A palavra do Senhor diz, minha é a vingança, diz o Senhor. E a gente quer enfiar Jesus e quer ameaçar as pessoas com Jesus. Isso é muito ruim. E eu estou aqui para levar o amor de Jesus. Dizer que tudo que você faz tem uma consequência, mas que Jesus perdoa, ama, conserta, transforma, muda, gente. É isso que eu quero fazer. Dizer que sempre tem uma saída, Jesus. E que nada que você coloca nas mãos de Jesus fica sem resposta. Então eu passei por esse atrito, essa confusão, esse problema, essa área tão abalada, que eu sabia que era Ele que tinha feito essa área, e estava tão bagunçada, e eu nessa oração de 3 horas eu falei, Senhor, não dá mais para mim. O Senhor sabe, eu disse para Ele, eu disse com o meu coração limpo, porque eu sei as lutas que eu tenho atravessado. E eu disse para Ele, o Senhor sabe o quanto eu me esforcei até aqui. Porque isso que o Senhor me pediu é muito grande para mim, é muito difícil para mim, o Senhor sabe das minhas limitações. Mas até hoje eu tentei de todas as formas fazer essa obra que o Senhor me confiou, mas a partir de hoje não dá mais. Eu não vou fazer porque eu não tenho estrutura mais. Eu não consigo mais, eu estou machucada demais. Não dá mais. Aí, essa oração de 3 horas da manhã, eu disse para Deus isso tudo e falei, a partir de hoje eu não faço mais esse chamado, eu não vou mais conseguir fazer isso. O que eu fiz, gente? Eu excluí todas as minhas redes sociais. Quem acompanha viu que eu sumi. Eu tirei Facebook, eu tirei TikTok, eu tirei todas as redes sociais. E falei, não dá mais para mim. E o Senhor sabe que eu não tenho mais condições. E acabou. E eu arranquei isso, tirei tudo e falei, não faço, não vou mais fazer isso, porque eu não tenho psicológico para falar.
Eu não tenho condições mais de fazer isso. O senhor está vendo que eu estou morrendo aqui. Eu só tenho o senhor. O senhor é o meu auxílio. O senhor é o meu ajudador. Mas o senhor sabe que eu não tenho mais condições. E eu tirei. Tirei tudo, gente. Nunca fiz isso na minha vida. Por mais lutas que eu atravessasse, eu sempre estava ali dando a volta por cima e falando do amor de Jesus. Só que esse baque para mim foi muito forte. E eu tirei todas as redes sociais e disse para Jesus que eu não ia mais fazer aquilo. O que aconteceu? Fiquei sem as redes sociais durante um tempo. Aí um dia na cozinha, bem recente, eu estava na cozinha fazendo comida, e isso tudo no meu coração, eu pensando, sabe por que eu tirei as minhas redes sociais? Porque eu não queria entrar e eu não queria ver nenhum vídeo meu, porque eu ia me sentir mal, eu ia me sentir uma covarde. Então o que eu fiz? Eu excluí para não ver ninguém falando de Jesus para mim, de forma que me levasse a voltar a fazer, porque eu tinha decidido que não ia fazer mais. Então eu excluí todas as redes sociais. Eu não queria me ver fazendo a obra dessa forma aqui, e não queria que ver ninguém falando de Jesus para mim, porque eu não queria ouvir, porque alguém ia me convencer, e eu fechei as portas. Eu falei, de hoje em diante eu só vou na igreja, eu vou buscar, e vou ouvir, e vou voltar, mas eu não faço mais. Eu não vou me afastar do Senhor nem da tua casa, porque eu não sei viver mais sem o Senhor, e sem a tua casa, sem a tua palavra, mas isso aqui eu não faço mais. Tirei tudo. Aí eu na cozinha, o Espírito Santo falou assim ao meu coração assim, presta bem atenção nisso aqui. Ele falou assim, tem duas pessoas em um deserto, dois grandes amigos. Um desses amigos está com sede, muita sede, e o outro amigo conhece todo o deserto e sabe onde tem um poço. E ele convenceu a esse amigo a cavar esse poço. O Espírito Santo palestrando essa história no meu coração. E esse amigo, levado pela insistência do outro amigo, começou a cavar esse poço. E ele começou a cavar. Só que no meio do caminho, ele começou a achar muitas raízes. Quando o poço foi ficando fundo, ele começou a achar muitas raízes. E o amigo insistiu, não continua aí, tem água. Eu sei que tem água, você vai achar o que você precisa aí. E ele continuou insistindo, só que aí ele começou a achar muitas pedras. Muitas raízes, muitas pedras. E esse amigo dizia, continua, você vai conseguir achar água aí. Tem água aí. Eu conheço esse deserto com a palma da minha mão e tem água aí. Se você conseguir, você vai conseguir. Eu vou te ajudar, vamos, continua. E ele continua. Só que nesse poço, quanto mais ele se aprofundava, mais raízes ele achava. Mais pedras tinham. E depois ele começou a bater e achou uma terra muito dura. Muito dura, muito dura. E ele batia. Não, se já não fosse as raízes, ainda se já não fosse só as pedras, a terra se endureceu de uma forma que ele batia e não conseguia mais furar o poço. Aí ele disse para esse amigo assim, não dá mais. Não tem mais condições de furar. Você tá vendo como é que essa terra tá dura? Você tá vendo como é que eu tô dando pasada e não consigo mais furar? Eu desisto de furar esse poço, eu não vou encontrar essa água. Aí esse amigo que insistiu que ele furasse o poço disse, espera aí que eu já volto. Saiu e retornou e trouxe para ele uma pá maior. Uma ferramenta maior, mais amolada, e disse, agora continua com essa ferramenta que você vai achar água no fundo desse poço. Aí eu falei, nossa, Senhor, ele só trocou a ferramenta. A Espírito Santo falou assim, não, ele deu uma ferramenta melhor para ele trabalhar. Eu falei, amém. Não entendi porque o Espírito Santo palestrou essa história no meu coração, mas falei, amém, Senhor, glória a Deus. Aí, gente, aí aconteceu o seguinte, na próxima semana, antes dessa palestração do Espírito Santo no meu coração, na semana seguinte foi meu aniversário. E eu estava muito entristecida com muita coisa. Eu estava muito, sabe, me sentindo mais decidida a manter aquele foco que eu tinha de não fazer mais nada. Só que aí foi a semana do meu aniversário, no final de novembro agora. E sabe o que aconteceu, gente? Na semana do meu aniversário, eu ganhei de presente uma viagem para São Paulo, para uma palestra, uma ministração. E essa palestra, essa aqui, olha, isso aqui, eu mostrei no vídeo lá.
Era uma viagem para uma escola de ministérios. E eu ganhei essa viagem de presente de aniversário para São Paulo. Eu falei, amém. Aí, gente, nessa mesma semana, eu ganhei de presente um curso teológico. Olha só. Eu ganhei um curso teológico de presente. E no dia exato do meu aniversário, que foi feito na igreja, eu ganhei essa Bíblia de presente. Olha só. É uma Bíblia de estudos. Entre outras coisas. Mas tudo que eu ganhei foi presentes, né? Outro livro. Tudo que eu ganhei, gente, de presente, foi em prol de obra, ministério, igreja, vidas, família. E eu falei, Senhor, só porque eu disse para o Senhor que eu não ia mais fazer, por que eu estou ganhando tudo isso? Se eu desistir. E ele falou assim para mim assim, porque eu não vou tirar as pedras, eu não vou arrancar as raízes para você. E eu não vou amolecer essa terra dura que você está vendo aí. Mas eu vou te dar ferramentas melhores para trabalhar. Eu vou te dar ferramentas melhores para você trabalhar na área que eu te mandei, que eu te pedi, que eu te dei uma missão de trabalhar. Ele falou, sabe essas raízes, minha filha? São as dificuldades que você vai encontrar. Sabe essas pedras que estavam no fundo do poço? São as lutas, sabe? São as batalhas que você vai travar no meio do caminho. Sabe essa terra dura, ele disse para mim, é o coração de muitas pessoas. Você vai encontrar muitas pessoas com esse coração igual essa terra. Dura, batida, sabe? Só que essa terra tá batida, ele dizia. Tá dura e batida porque essa pessoa já passou por tanta coisa. Já sofreu tanto que o coração dela virou uma terra batida. Sabe aquela terra? Sabe aquele chão? Na roça eles fazem muito isso. Aí em Minas, você molha a terra e bate, 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 pisa, pisa, pisa. Molha ela, bate, 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 pisa, pisa. Para aquela terra ficar firme. Ele falou, isso aí é uma terra pisada. Essa terra dura que eu te mostrei é uma terra pisada. São muitos corações que você vai encontrar assim, porque estão pisadas, batidas de tanto sofrimento. E você vai, com muita sabedoria, passar por essa terra. E você vai achar água no fundo desse poço. E você vai dividir essa água com as pessoas que você encontrar. Eu não vou arrancar as dificuldades, mas eu vou te dar ferramentas melhores para trabalhar. Tudo que ele me deu é em prol de eu aprender mais ainda, para fazer a obra dele com mais excelência ainda, gente. Deus não vai arrancar as dificuldades do meu caminho, nem do seu caminho. Ele não vai, porque ele disse que aqui nós teríamos aflições, nós teríamos dificuldade. Hora nenhuma ele disse para mim, para você, que ia ser fácil. Mas ele disse, estarei convosco até a consumação dos dias. Estarei convosco. Ele não deixa a gente sozinho. E eu comecei a entender o que Deus queria na minha vida. Embora eu tenha lutado muito, gente, lutado muito para fazer essa obra, mas eu tenho se levantado muitas guerras, muitas lutas, e quanto mais eu tento acertar, quanto mais eu tento fazer a obra dele com mais verdade, com mais perfeição, com mais amor, mais guerras se levantam. E ele dizia, é isso que você está vendo aqui, você está cavando nesse poço aqui, e você vai encontrar raiz, filha, você vai encontrar pedras, e você vai encontrar essa terra dura, e eu não posso arrancá-la do seu caminho, mas eu vou te ensinar a lidar, eu vou te dar ferramentas melhores para trabalhar. Deus não vai nos poupar dos dias difíceis, Deus não vai nos facilitar, sabe, amolecer a terra, tirar as pedras, ele não vai fazer isso. Mas ele vai nos dar estratégias e ferramentas para vencermos as nossas guerras. Eu não sei que batalha que você está passando. O que você está acontecendo na sua vida agora que para você é tão difícil. E você fala, por que Deus não resolve?
porque Ele vai te dar ferramentas, instrução, sabedoria, discernimento para você resolver. Porque você vai achar água no fundo desse poço. Você vai passar, em nome de Jesus, por essas raízes, por essas pedras, por essa terra abatida, dura, mas você vai encontrar água no fundo desse poço. Sabe por quê? Porque você não está sozinha. Tem um Deus te encorajando o tempo todo com você, dizendo vai que vai dar certo. Então eu vou voltar, gente. Eu vou estar aqui trazendo uma palavra para o teu coração. Um testemunho. Tudo que Deus colocar, o meu coração, eu vou trazer aqui. Então você vai ver muito a minha cara aqui. Porque eu vou fazer. Porque eu sei que eu vou achar água no fundo desse poço. E toda a água que eu achar no fundo desse poço aqui, eu vou vir e vou dividir com você. Toda a palavra que Ele me der, eu vou trazer para você. Toda a orientação que Ele me der, eu vou trazer para você. Mas não espere que eu traga palavras igual você vê hoje em dia, sabe? Tanta facilidade. Eu vou trazer o que Ele me mandar, porque às vezes o que Ele me der é a instrução que você precisa para acertar, para fazer o correto, para encontrar também a água que você está procurando. Não sei que tipo de água que você está procurando. Não sei se você está procurando uma água que vai regar o teu casamento, o teu relacionamento, a tua vida financeira, sabe? Os seus filhos. Eu não sei que tipo de água que você precisa que Deus derrame sobre a sua vida, mas eu sei que nós vamos encontrar essa água, porque Ele vai nos direcionar. E é isso que eu queria trazer para o seu coração aqui. Em nome de Jesus. Eu pedi perdão para toda a igreja, porque eu disse para eles que eu tinha desistido. Porque eles não sabiam, mas dentro de mim eu desisti. Dentro de mim eu desisti deles. Desisti da igreja. Não desisti de Jesus, mas desisti, sabe? Eu desisti daquela comunhão. Eu estava tão cansada, gente. Eu estava passando por tanta coisa. E naquele momento eu desisti. E sem eles saberem, eu disse, eu peço perdão para vocês. Eu peço perdão porque por um momento eu pensei em enterrar tudo e desistir. Só que Deus não me permitiu. E eu sei que no fundo desse poço tem água. E no fundo desse poço que você está cavando aí também tem água e você vai matar a sua sede e de muitos à sua volta. Recebe esse testemunho no seu coração e entenda que você vai passar dificuldades, mas hora nenhuma você vai estar sozinho. Que tem um Deus aí pronto para te dar uma ferramenta maior, uma estratégia de batalha, porque esse Deus quer ver você vencedor. Ele quer que você vença essa guerra com a ajuda dele, mas você, sabe por quê? Porque toda vez que você vence a guerra, você se transforma em um ser humano mais forte, mais preparado, mais capacitado. E é isso que Deus quer, homens e mulheres capacitadas para fazer uma grande obra, porque o mundo está aí e muita gente precisa de Jesus. E nós precisamos levar Jesus para eles. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu vou estar sempre aqui, gente. Sempre aqui, fazendo isso. Trazendo o que Deus colocar no meu coração. E você receba. De repente é só uma instrução, mas você receba. O que Ele me der o aval para falar, eu vou estar trazendo aqui. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.